aí, turma? Vamos dar continuidade aqui ao curso de instrumentação e controle, iniciando aqui com essa introdução, né? A instrumentação trata do estudo teórico e prático dos instrumentos e seus princípios científicos, com a finalidade de monitorar de forma contínua ou discreta o comportamento de alguma parte de um processo. E nesse processo você vai ter o que? Variáveis, né? O que são variáveis? São grandezas físicas, né? Pode ser temperatura, vazão, nível, vazão, tá bom? Algumas definições, né? O instrumento. Instrumento é o que? Um equipamento industrial responsável em controlar, medir, registrar ou indicar variáveis de um processo produtivo. Controle. Controle é o que? A verificação de uma variável para possíveis correções. Se eu tenho que manter o nível de um recipiente, um reservatório em tantos metros, eu não posso permitir que essa variável aumente, né? Ou diminua excessivamente. Então, essas possíveis correções fazendo com que a mesma permaneça dentro de uma tolerância de trabalho pré-determinado. Medir. Então, determinar ou verificar a extensão de uma grandeza ou variável. Registrar, escrever ou lançar uma informação em papel gráfico ou em forma de arquivo eletrônico. Indicar, apontar, mostrar, sinalizar o valor de uma variável. Processo é uma operação ou uma série de operações realizadas em um determinado equipamento, né, necessário para a manufatura de um produto. Variável são condições ou situações que ocorrem durante um processo produtivo que podem ou não interferir no processo ou no produto, alterando a qualidade, a produtividade ou deixando o processo inseguro. As principais variáveis são temperatura, pressão, vazão e nível. É através de instrumentos, principalmente, que um operador faz o acompanhamento no processo. Então, lógico, né? Como é que você vai fazer o acompanhamento de um processo? Tem que ter instrumento de medição. Uma operação, como por exemplo destilação, filtração ou aquecimento, é considerado um processo. Então, só para vocês terem uma noção, né, do que vem a ser um processo. Então, o aquecimento, no caso, a variável é o que? Temperatura, né? Você vai ter que monitorar essa temperatura. Fluido. Um reservatório contendo água, um aquecedor ou um equipamento qualquer denominado de processo. Então, aqui nós temos um processo. Aqui, ó, isso aqui é um processo. Você tem o vapor, esse vapor ele está passando, né, por essa tubulação. Aqui você tem um recipiente com água. Então você tem um processo de troca de calor do vapor com a água, fazendo com que a mesma aqueça, né? Então, em se tratando de processo, é interessante que se possa controlar as variáveis envolvidas, como pressão, temperatura, pH, né, que é o grau de acidez, condutividade, velocidade, umidade, etc. O uso de instrumentos de medição e controle, quando comparado ao operador humano, possibilita um controle mais preciso e rápido das variáveis. Então aqui, né, como já havia falado, né, nós temos um processo. Nesse exemplo, o processo é a operação de adição de energia na forma de calor, vapor ao fluido, que no caso é a água que vai ser aquecida, né? Bom, a monitoração, o fato de monitorar, né, controlar as variáveis, são os fatores de processo. Precisa de basicamente duas coisas. Você precisa dos dispositivos de medição, são os instrumentos, são os dispositivos de instrumentação, e você precisa de um sistema de controle. Aí eu botei aqui /atuação, ou seja, você precisa ter um sistema de controle
de forma que eu possa fazer a leitura dessas grandezas na instrumentação, e lá na ponta eu vou ter um atuador, pode ser um motor, pode ser um atuador hidráulico, uma válvula. Segundo sua localização, segundo a sua localização, nós podemos ter dois instrumentos, dois tipos de instrumentos, que é o de painel e de campo. Então nós temos os instrumentos de painel, que são localizados na sala de controle, próximo ao operador, e o instrumento de campo, localizado na área das unidades. Então, um sensor de nível. O sensor de nível ele vai estar lá no recipiente, né? Lá na área, né? Sensor de vazão, tal. Mas às vezes a gente vai ver depois que esses instrumentos, muitas vezes eles têm transmissores. Então você consegue pegar a grandeza física, jogar no transmissor, e esse transmissor vai até a sala de controle. Lá na sala de controle você consegue fazer a leitura dessa grandeza que está sendo transmitida pelo transmissor. Mas depois a gente vai explicar melhor isso aí, tá bom? Bom, os instrumentos, segundo suas funções e características. Instrumentos cegos não tem indicação visível do valor da variável medida. Instrumento de alarmes, extrator de raiz quadrada, multiplicador, divisor de sinais, integrador, somador e seletor de sinais. Continuando. Instrumentos indicadores. A variável é indicada por meio de alguma representação, podendo ser digital ou analógica. Então aqui, ó, a representação digital, no caso aqui você tem um multímetro, aqui você tem a representação analógica, usando poteiros, né? Aqui também, aqui digital. Instrumentos registradores possibilitam a realização dos registros da variável no tempo. Aqui, ó, você tem registro em papel, registradores em papel, e aqui você tem um registrador em software, né? Computador. Elementos primários, elementos que estão em contato direto com a variável que vai ser medida, que é a variável que você vai controlar. São dispositivos através dos quais podemos detectar alterações na variável do processo. Então aqui você tem o termômetro, né? Bulbo de termômetro, aqui tem a placa de orifício para medir vazão. Aqui você tem sensor de temperatura. Transmissor, instrumento que determina as variações na variável, medida controlada através do respectivo elemento primário, transmitindo à distância. Então é aquilo que eu falei anteriormente com vocês. Vocês podem fazer uma leitura de uma grandeza de um elemento primário, né, e transmitir essa informação, essa grandeza, até a sala de operação, né, que é onde você vai fazer a supervisão das variáveis de processo. Então os transmissores, aqui você tem um transmissor de pressão, transmissor de temperatura, de umidade, né? Transistor / conversor, instrumento que recebe informação na forma de uma ou mais quantidades físicas, modifica caso necessário as informações e fornece um sinal de saída resultante. Então, converte o sinal de 4, aqui por exemplo, você tem esse modelinho aqui, ó, que converte o sinal de 4 a 20 mA, de qualquer medidor do sinal SI3L, e ser visualizado no controlador. Então o que esse equipamento faz? Ele pega, por exemplo, uma grandeza de temperatura ou pressão vazão e converte para 4 a 20 mA. Aí você tem como transportar essa corrente para longe, até chegar, por exemplo, a uma sala de supervisão. Integrador, o valor da grandeza medir é obtido pela soma, né?
por integração, acúmulo, soma de uma grandeza em função de outra. Exemplo, contador de energia, que é esse que fica nas residências, né, da gente. Tem lá o equipamento que fica totalizando a quantidade de energia que a gente usou no período de um mês. Vai totalizando. Totalizador, a medida resulta da operação com outras medidas de grandeza. Por exemplo, o vatímetro, que no caso a gente está medindo o quê? Está medindo potência. O que é a potência? Potência é o produto, né, da tensão pela corrente. Então são o quê? São duas grandezas elétricas gerando uma terceira grandeza, que é a potência, que vai ser lida em forma de vai ser lida aqui no vatímetro. Controladores, instrumentos que comparam o valor da variável medida controlada com o valor desejado, set point, e exerce uma ação de correção na variável manipulada. Então, os controladores, eles são dispositivos extremamente importantes, porque eles vamos colocar assim, vão fazer com que o seu processo funcione dentro dos parâmetros desejados, né? Então, se for temperatura, aí ele mantém a temperatura certinho, por exemplo. Eu quero manter meu processo numa temperatura de 50 graus. Então, o controlador ele vai manter essa temperatura de 50 graus certinho, certo? Ele não vai deixar nem subir e nem diminuir. Ele vai dar uma variação mínima, sempre perseguindo esse valor. Os elementos finais de controle, equipamentos que recebem o sinal de correção do controlador e, em função deste sinal, modificam, atuam sobre a variável manipulada ou agente de controle, válvulas de controle. Então, os elementos finais de controle é aquele dispositivo que vai ficar lá na ponta do seu processo, abrindo ou fechando uma válvula, diminuindo ou aumentando o fluxo de vapor, por exemplo, né? É um motor que vai controlar, vai aumentar ou diminuir a sua rotação, de um misturador, por exemplo, né? É o que fica na ponta lá do seu processo, certo? Então esse aí é o último slide da aula de hoje, tá? Aí na próxima aula a gente dá continuidade passando os conceitos básicos de controle. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Até a próxima. É isso aí.